Cumprimento as minhas amadas irmãs e minhas amigas com bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todas estejam bem, aqui estamos bem, graças a Deus. Agradecendo a Deus pelo privilégio, pela dádiva, oportunidade de mais um despertar, pelo abraço grandioso de misericórdia que Ele tem nos dado. Minhas irmãs, hoje vamos estar falando um pouco sobre a viúva e o azeite. Vou estar lendo no livro 2 Reis, no capítulo 4, do versículo do 1 ao 7. Tem como tema o epígrafo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos, para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas, vazia, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse o seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Amém. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Minhas irmãs, aqui estamos diante de uma viúva, preste a perder o resto que havia sobrado em sua casa. Porque vimos aqui no texto que o vento já tinha passado em sua casa, o seu esposo já tinha se ido. E como ela relata aqui para o profeta Eliseu, que na sua casa não restava mais nada, a não ser uma botija de azeite. Então, minhas irmãs, já sabemos que o que ela tinha, se ela tinha possessões, porque naquele tempo sabemos que geralmente as pessoas tinham muito gado, ovelhas, então já tinha se ido tudo. Com certeza a sua mobília da casa, tudo que tinha, já tinha se ido, o credor já tinha levado tudo. E a única coisa que o credor iria vir a buscar agora seria teus 2 filhos, como ela relata no tema. Então, minhas irmãs, quer viver um milagre? Seja como a viúva, procure a pessoa certa, procure o homem de Deus. Porque sabemos que há diferenças entre você procurar o que não é de Deus e o que é de Deus. Porque você procurando o que é de Deus, o milagre pode vir, porque Deus faz um milagre nas nossas vidas. Deus tem bênçãos, tem milagre em nossas vidas. No tempo que Ele vê que estamos preparados, Ele entrega a nossa bênção. E a viúva foi imediata. Quando ela teve o posicionamento, a atitude de clamar a Eliseu, Eliseu pede a ela o que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada a não ser uma botija de azeite. Então, minhas irmãs, nós vemos aqui, num momento, ela desfez o que ela tinha, aquela botija. Mas eu te falo, minha querida, Deus não precisa de grandes coisas para operar grandes milagres. Só basta o nosso posicionamento, a nossa fé em Deus e a nossa obediência. Porque ela poderia ter a fé se ela não tivesse tido a obediência quando o profeta Eliseu disse: Vai, pega vasilhas, vazia e não poucas, com todos os teus vizinhos.
Você entra, você fecha a porta, você e seus filhos, e quem despeja o azeite na vasilha é você, porque nós sabemos que se ela entra, ela poderia ter feito tudo o que o profeta disse. Isse na casa dos vizinhos, pegado as vasilhas, entrado, fechado a porta, ela e seus filhos, e ali ela deparasse, mandasse o seu filho derramar o azeite. O milagre não teria acontecido, porque ela teria desobedecido no último momento. Mas ali ela agiu, ela teve atitude, ela obedeceu o profeta de Deus. Ele disse: você derramou azeite, assim ela derramou o azeite, e assim foi se enchendo todas as vasilhas, até que não teve mais vasilhas. E somente assim o azeite cessou. Então, minhas irmãs, que nós aprendemos com essa viúva, quando nós entramos por aflições, quando estamos no deserto, em provas, porque nós sabemos, não importa porque somos cristãos ou não, nós iremos passar por aflições, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: todos vocês irão passar por aflições. Mas a diferença é, você estando em Cristo, você passar pela aflição, que você corre aos pés do Senhor, porque sim devemos que buscar o clamor em Deus, nos posicionar, buscar ajuda em pessoas de Deus quando necessitamos ajuda. Não, minhas irmãs, porque muitos preferem lançar a sorte, estar postando em redes sociais o seu sofrimento, buscando em prazeres momentâneos do mundo. Sabemos que nos prazeres momentâneos só vão te satisfazer momentaneamente. Depois você irá se sentir mais fraca ainda, mais inútil, porque se essa viúva teria buscado o socorro em coisas erradas, ela teria perdido os seus 2 filhos, talvez teria perdido a sua dignidade e também viria a morte, porque naquele tempo uma viúva era complicadíssimo se ela não tivesse seus filhos para te sustentar. Mas essa viúva agiu com sabedoria, porque ela era uma mulher de Deus, como ela relata no texto para o profeta Eliseu: o teu servo temia o Senhor. Então nós sabemos que eles eram pessoas tementes a Deus. Ele se foi com a morte, ficou dívidas, e assim se foi tudo o que ela tinha. O que não se foi, foi a sua fé em Deus, porque ela poderia perder tudo. Se ela não perdesse a fé, o milagre chegava. E Deus, ele não se atrasa em milagre. Deus não iria deixar que o Criador levasse seus filhos, porque Deus queria entregar um milagre a ela naquele momento. E ali houve posicionamento, atitude dela, porque sabemos que Deus não se comove com nossa dor sem nós termos atitudes ou posicionamento. Muitas vezes você vai me perguntar, qual é o tipo de posicionamento, irmã Gisélia? Nós temos vários tipos de posicionamento. Um dos primeiros tipos de posicionamento é a oração. Nós temos que entregar todas as nossas preocupações, tudo nas mãos do Senhor. Temos que orar nos momentos de aflições, entregar a Deus, confiar, termos fé em Deus. E também temos que orar nos momentos em forma de gratidão, porque muitas vezes nos deparamos com oração só quando estamos aflitos, mas não. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então, minhas irmãs, fica uma pergunta:
em quem você está procurando ajuda na hora da dor? Você está procurando na pessoa certa, que é a pessoa de Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo? Ou você está procurando em amigas? Muitas vezes está procurando em prazeres mundanos. Que isso, minhas irmãs, nos dá um exemplo em formas de atitude, reflexão, e vamos sempre buscar não desclassificar o que nós temos. Se esse azeite, essa botija de azeite para essa viúva foi um sinal de fé, minhas irmãs, está restando um pouquinho de azeite dentro de você, dentro da sua casa? Se está restando esse pouquinho de azeite, que é o símbolo da fé nesse caso, minhas irmãs, entregue aos pés do Senhor, que esse pouquinho de azeite vai se multiplicar, vai ser como o caso da viúva. Vai vir em abundância, porque por mais que muitas vezes estamos com a nossa fé pequenininha, mas se nós entregarmos a Deus e clamarmos a Ele, até a nossa fé ele aumenta. O nosso Deus é tão misericordioso, bondoso, que Ele aumenta a nossa fé. Pois é, minhas irmãs, e aqui vemos também quando o milagre acontece, o azeite para. Porque Deus é o Deus tão maravilhoso que Ele dá a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Porque Deus não é o Deus que desperdiça milagre aonde não há necessidade. E ali o profeta Eliseu diz a ela: agora você vai, vende, paga suas dívidas e vive do resto. E assim cremos que essa mulher fez tudo o que o profeta lhe disse, porque ele era um profeta de Deus. Porque se ele não era um homem de Deus, ele poderia dizer a ela, talvez só assim, vai usando o azeite, vai usando o azeite. Talvez isso não faria diferença nenhuma a ela. Ela teria que vender para pagar a dívida e assim ir usando o restante do azeite juntamente com os seus filhos. Então, minhas irmãs, que vemos nesse texto que quando o milagre cabe a nós, é a nós, porque vemos ali, Eliseu fala, vai, busca vasilhas e não poucas com os seus vizinhos. Eliseu não mandou ela chamar seus vizinhos. Porque sabemos que quando o milagre é nosso, é da nossa família, é nós com Deus. Porque Eliseu disse, você entra na sua casa, você tranca a sua porta, você e seus filhos. Se ela tivesse deixado a porta aberta, o milagre não ia acontecer, porque o milagre era entre ela, seus filhos e Deus. Assim temos que saber que tem momentos em nossas vidas que não é sendo mal, não é sendo ingratos, mas aquele momento do milagre é você, é Deus e você e sua família. Feche a porta para as coisas do mundo, que o milagre irá acontecer. Minhas irmãs, o que eu aprendo com a viúva é isso, que o milagre de Deus não abrange todos, o milagre de Deus abrange você, abrange quem clamou. E nesse caso foi ela que clamou ao profeta Eliseu. E assim é. Porque não adianta você querer pôr todas as pessoas dentro da sua casa no momento com milagre, é para ser só seu.
Foi você que buscou, o milagre vai acontecer com você. E quando depende de você, porque o milagre quem fez foi Deus através da boca mandada pelo profeta Eliseu, mas quem fez o milagre foi Deus. E a obediência foi dela, porque muitas vezes nós queremos o milagre e Deus manda dizer: faça isso. Nós já achamos demais, nós não queremos fazer. Como Deus está falando que tem um milagre, mas Deus quer que nós fazemos tal coisa, nós não queremos obedecer, porque é tão difícil a obediência. Mas, minhas irmãs, que essa palavra fique no coração de vocês como ficou no meu coração. Buscamos estarmos sempre atentos, buscar ajuda em pessoas corretas. Quando o milagre é seu, minha irmã. Não passe seu milagre para outra pessoa. Guarde seu milagre, o milagre é seu e de sua família. Guarde para si. Se estão mandando, obedeça. Porque sabemos que até para entrarmos nos reinos dos céus, sem obediência, sem a fé, nós não vamos entrar. Então, minhas irmãs, que isso fique no coração de cada uma de vocês. Agradeço a minha oportunidade, eu peço a Deus que derrame bênção do céu sobre a vida de cada uma de vocês. Se há enfermas, que Deus venha derramar o bálsamo da cura sobre vocês. Gratidão a Deus por cada uma de vocês. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.